Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula, então, sobre a representação de vegetação em planta, tá? E nessa aula a gente vai aprender um pouquinho da técnica de representação com lápis aquarela e com a caneta hidrocor, tá? Então, a gente vai precisar para essa aula um papel manteiga, tá? A gente vai fazer a representação no papel manteiga primeiro. Então, o papel manteiga, esse aqui, ele tem essa característica aqui um pouco mais áspero, né? Vocês podem confundir, às vezes, com o papel vegetal. Esse outro aqui é o papel vegetal, ó. Então, ele é bem mais liso, mais encerado, como se fosse bem encerado, assim, a superfície dele, né? E você consegue ver através dele perfeitamente, tá? Então, a gente coloca um objeto, uma representação atrás dele, a gente consegue ver bem certinho, né? Então, ele permite fazer cópias de outros desenhos. O papel manteiga, ele é um pouquinho diferente, ó. Então, ele é um pouquinho mais opaco, né? Claro que dá para fazer a representação através dele também, mas ele não deixa, assim, a imagem tão transparente, é um pouco diferente. Então, para hoje, a gente vai utilizar o papel manteiga, né? Que é o mais indicado para representação com a hidrocor, tá? E para representação do lápis aquarelável, a gente vai usar o sulfite mesmo, tá? Então, você vai precisar de uma folha de sulfite e uma folha de papel manteiga. Então, eu vou iniciar com uma folha de sulfite aqui. E a gente vai iniciar, então, a representação de vegetações. E vocês já podem fazer essas representações a partir do material de apoio que eu vou colocar no portal para vocês. Então, tem a representação das vegetações lá, se vocês puderem imprimir, vai ajudar bastante vocês a trabalharem com as vegetações, né? Se vocês não quiserem fazer essas vegetações já à mão livre, tá? Então, tem a opção de vocês fazerem essas vegetações que eu vou botar no portal à mão livre, ou tem a opção de vocês imprimirem e passarem por cima ali a representação delas com a caneta nanquim, para depois a gente fazer a humanização, né? Então, fazer a coloração dela. Além disso, a gente vai precisar de uma água também, de papel para limpar o pincel, né? E o pincel, ele já vem dentro da caixinha, então, do lápis aquarela. E se vocês quiserem usar outro pincel, pode, não tem problema. Mas esse pincel já serve bem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou deixar também os slides. E a gente vai também... Vocês podem acompanhar pelos slides, dar uma olhada como é que vocês vão querer fazer as representações, as cores, para vocês terem uma ideia. A questão das cores vai ser bem livre, vocês vão poder trabalhar com cores diferentes, né? Mas vocês vão pegar a partir desses slides, assim, alguns modelos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer essa representação no primeiro momento, tá? Não consegui virar minha câmera, por isso que eu fiz assim. Então, eu vou pegar algumas imagens dessas pra gente fazer a representação das nossas vegetações, tá? Deixa eu ver aqui se tá dando pra ver. Então, a primeira caneta que eu vou usar é a caneta 03, tá? Essa caneta aqui, ela é de nanquim descartável. E eu também tenho aqui uma caneta 006, que é de nanquim original. Só que essa daqui é mais para uma emergência, porque as minhas outras 03, 06, elas acabaram. E eu não tenho outra possibilidade, então eu vou ter que usar a caneta normal ali, a nanquim profissional, tá? Então, pessoal...
quando a gente vai representar uma vegetação, a gente sempre faz a representação dessa vegetação, né? Então, escolhe o modelo mais ou menos do que a gente vai fazer. Eu vou começar com um modelo de representação aqui. Geralmente eu faço essas linhas bem irregulares aqui e transformando essa vegetação em algo que seja mais arredondado, né? E essas linhas irregulares, elas vão representar, então, as folhas das árvores, que elas são bem irregulares mesmo, né? Então, a gente não precisa seguir uma linha, assim, bem certinha, bem correta. A gente tem, então, que sempre definir um lado que a gente vai utilizar a sombra, tá? E um lado que o sol vai incidir nessa vegetação. A mesma coisa que a gente fez com as esferas na aula passada. Então, digamos que aqui vai ter a minha parte de sol, tá pegando nessa minha vegetação, e aqui nessa outra parte eu tenho a sombra. Então, eu vou ter uma sombra projetada aqui no chão, ó. Pode ser irregular também, não tem problema, tá? Ela vai estar aqui. Essa sombra projetada, a gente pode fazer ela com o lápis aquarelável preto, pode fazer ela através da caneta nanquim mesmo, aqui com uma textura de trama, né? Quando a gente vai trabalhar com a nanquim, geralmente a gente usa a textura trama, porque é a mais indicada, né, para esse tipo de caneta, então ela vai representar aqui uma sombra bem interessante, tá? Então, aqui eu tenho a minha vegetação, né? Quando a minha copa é mais densa, eu posso optar por não representar nenhum galho aqui na parte interna, né, da minha vegetação. Posso colocar alguns vazios, assim, fazer algumas linhas, que é como se fosse alguma parte mais furada, assim, da minha representação da minha árvore, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu sempre vou começar aqui pintando a minha vegetação com o meu lápis aquarela. Eu vou pintar com o verde que eu tenho mais claro, tá? Depois eu vou passar um pouquinho pro verde, que é um pouquinho mais escuro, então eu tenho o 70 aqui e o 71, eu vou passar pro 70. Eu aperto bem esse aqui, ó, e tento fazer um degradê já na pintura da minha vegetação, tá? Depois que eu defini, então, como é que eu vou fazer a cor da minha vegetação aqui, eu passei um pouquinho pra fora, então eu vou pegar o pincel da aquarela, tá? Eu vou molhar na minha água, então eu tenho uma água aqui, bem pouquinho eu molho na água e vou começar sempre pela representação, molhando aqui essa parte do verde mais claro, tá? E daí puxando esse verde mais escuro aqui um pouquinho. Nunca molha muito o papel, porque senão ele vai acabar ficando muito dobrado, ó. Então, nesse nível que eu já fiz, ele já tá bem adequado, não precisa molhar mais, tá? Não tem problema extravasar aqui as laterais, é bem comum, tá? Nas representações da arquitetura a gente faz isso. Então, depois eu vou lavar bem o meu pincel aqui e vou secar, tá? Posso molhar a ponta do meu pincel direto aqui na água. Eu espero ele dar uma molhada e vou fazendo vou picando aqui, ó, vou fazendo algumas representações com pontinhos e ele vai dar essa textura como se fosse das folhas da árvore mesmo, né? Então, assim que funciona essa representação, tá? Então, essa daqui já estaria pronta. Vou fazer a representação de outra árvore aqui. Vou seguir mais ou menos a mesma coisa que eu fiz nessa aqui.
tá? Vou usar um pouquinho mais de detalhe na parte interna, então pode fazer bem aleatório, tá, pessoal? Não tem questão de certo e errado, assim, quando a gente tá tratando dessa parte da representação da vegetação, tá? Porque a gente tem que escolher sempre uma lateral para ter a sombra, né? Então, a partir desse momento que a gente escolheu essa lateral para ter a sombra projetada, ela vem nessa lateral, e a sombra própria da árvore, ela vai ficar nessa região. Então, essa parte escura aqui se trata da sombra própria, tá? Posso fazer a representação aqui com outra cor. Então, nesse caso, eu vou usar aqui um amarelo para fazer a representação. Vou usar um laranjado também. Tá? E aí vocês podem abusar das cores, tá? Mas claro que lembrando que a gente não tem tantos tons na natureza, né? Então não abusem tanto assim. A gente sempre tem essa representação assim um pouco amarelo, laranjado, a gente tem bastante na natureza, verde, um pouco mais de marrom a gente também tem, tá? E algumas árvores a gente consegue também pegar alguns tons de roxo, né? Que são bem interessantes. Vou passar um pouquinho mais de amarelo aqui, que eu achei que tá meio fraquinho, para fazer essa representação. Vou começar pelo amarelo, que é a minha cor mais fraca, né? E a partir dele eu vou colocando, extravasando aqui a minha pintura, tá? Vou pontilhando aqui para deixar então um pouco texturizada essa água que sobra em cima aqui, ó. Deixa ela um pouco texturizada, né? Depois eu vou pegar esse lápis marrom, vou molhar a pontinha aqui, vou fazer representar uns pontilhados, né? Aqui na minha vegetação. Posso pegar esse amarelo queimado aqui também, fazer algumas representações assim com pontilhados, tá? Então é mais uma questão de tentativa e erro. Vamos fazer um outro modelo, um modelo mais simples então de representação, mais arredondado, não tem problema se ficar meio estranho assim. A gente usa essas representações mais simples aqui, ó, com linha só e arredondado, quando a gente quer uma representação bem rápida, né? Pode fazer várias circunferências aqui, vai representar que a copa da árvore não é regular, tá? Vou usar, então, esses dois tons, ó. Vou colocar, então, o rosa mais claro em todo. Vou pegar esse rosa mais escuro um pouquinho aqui para fazer o restante da representação. A sombra eu não costumo tratar ela com aquarela, tá? Porque eu acho que fica um pouco ruim a qualidade dela, então eu faço essa sombra depois. Então eu pego aqui. Vou começar pelo rosinha mais claro, né? Ó, ele vai dar um efeito nessas cores, ou ele vai deixar elas mais claras, ou ele vai acabar escurecendo elas, né? Gosto também de botar a pontinha do lápis na água, aqui então boto na água e vou fazer um pontilhado para dar essa textura que precisa ser feita aqui pra gente ter essa noção de como se fosse umas folhas mesmo, tá? Uma lateral mais clara sempre. Aqui no lado avesso, ó, eu vou fazer a representação da sombra com o preto. Posso usar o cinza também para representar essa sombra, tá? Não tem problema nenhum.
A gente pode fazer, então, vários tipos de representações aqui, aglomerados de vegetação também, que eles vão deixar, então, mais realista os nossos desenhos, né? Então, a gente pode fazer essas representações também. Vou usar aqui um verdinho mais escuro nessa lateral. Só com esse verde agora eu vou trabalhar e vou clarear um pouquinho com... Lembra que tem que sempre lavar o pincel, senão ele vai guardar a cor que vocês estavam usando antes, né? Então, eu não preciso fazer uma pintura inteira na vegetação, ó, eu posso só puxar o que eu já tenho ali de decoloração, né? Pra fazer a representação, tá? Posso usar aqui um nanquim pra fazer a representação da minha sombra. Cuidado quando ficar molhado o papel, não utilizar logo em seguida a caneta ou mais lápis, porque vai dar um problema ali, ele vai acabar rasgando o papel, né? Então não é muito indicado. Então aqui tem alguns modelos de vegetação, vocês vão ter outros modelos de vegetação para representar conforme os slides, né? Vou fazer mais um modelo aqui. Sempre seguindo essa linha e bem irregular aqui nas pontas, né? Então é bem comum. Define uma parte central, né? Para representação desses galhos que partem de um tronco. E aí vocês podem fazer vários tipos de representação. A todo momento, então, surgem novos tipos de representação, né? Pessoas que postam tutoriais na internet com outros modelos de árvore, e aí vocês podem sempre utilizar elas nos desenhos, né? Sempre fazendo um teste e aperfeiçoando cada vez mais os seus desenhos, tá? A gente pode usar um tom mais azulado para fazer uma árvore que seria o jacarandá mimoso, né? Pode fazer ela com um tom azulado, mas com o roxinho por cima também, tá? Então, não só o azulado, porque não... Flor azul, assim, muito difícil da gente encontrar, né? Então, sempre misturando as cores aqui pra ter um resultado mais real possível, né? Então, aqui a gente... Ó, pode ver que meu pincel tá meio sujo já. Então... A gente usa sempre o nanquim nesse tipo de representação, pessoal, porque o nanquim é o mais adequado, ele quase não borra, tá? Se a gente pegar uma outra caneta, ela vai acabar borrando, então por isso a gente compra o nanquim, ele tem essa função, né? Ele é um pouco mais caro, mas ele, com certeza, ele se paga porque os nossos desenhos ficam com uma qualidade melhor, né? Então, aqui tem algumas árvores, né, mostrando para vocês os modelos. A técnica da representação em aquarela, ela não é muito difícil, então basta sempre pintar. Primeiro vocês vão passar o lápis, né, fazendo a pintura, e depois é que vocês vão aplicar a água, né, para dar esse efeito mais de aquarela, assim. Então, se vocês quiserem testar antes esses efeitos, vocês podem testar, assim, tentando fazer a representação. Faça uma pintura e tentem extravasar essa cor mais para fora, tentar fazer, assim, um degradê nessas cores, para vocês compreenderem como é que funciona mesmo o lápis que vocês estão trabalhando. Varia de marca para marca, né? A gente tem
Então, essa variação não é sempre uma coisa que eu vou falar como que vai ser a técnica e vai funcionar para todos os materiais, né, e todas as marcas. Então, vai muito de aprendendo a técnica, né, a partir do treino mesmo, tá? Então, geralmente, uma parte é mais escura e depois a gente vai extravasando essa cor pro restante, né? A ideia é que algumas partes desse aquarela fiquem bem clarinhas, né? Que é o intuito dessa técnica, tá? Então, ela vai ficando bem clarinha para o final da representação, tá? Agora, então, pessoal, trocando de folha, a gente vai trabalhar, então, com a folha de papel manteiga e vai trabalhar com as nossas cores, com as nossas representações aqui, vai fazer elas, então, com as canetas hidrocor, tá? Sempre tenho, então, ó, eu vou pegar esses verdes aqui, que é um verde mais claro. Vocês podem fazer uma tabela, olha só como que tá ruim o meu aqui. Vocês podem fazer uma tabela colocando a cor aqui que vocês estão trabalhando e o nome do lado e essa numeração que tem aqui para vocês identificarem, porque depois vocês vão ver que a tampa ela não tem muito a ver com o que está sendo representado, ó. Então essa tampa bem escura tá me gerando esse tipo de cor aqui, tá? Então a gente tem que cuidar um pouquinho com isso, tá? Então vou ver se eu tenho mais algum verde para ser trabalhado aqui. Vou procurar mais algum verde. Então, elas secam bem rápido também, pessoal. Na verdade, essas aqui já estão secas há algum tempo. E de tanto eu colocar uma cor em cima da outra, eu acabei estragando algumas, ó. Mas vou limpar um pouquinho essa verde, tá? Então, o papel manteiga, ele é bem adequado para isso. Deixa eu trocar essas tampas. Porque o papel manteiga, ele não vai deixar passar quando eu faço uma linha, assim, um risco com a minha canetinha Magic Color, ela passa toda pro outro lado, ó, se for no papel sulfite. O papel manteiga, ele tem essa qualidade de ser um pouquinho encerado também, e ele não deixa que a canetinha passe pro outro lado, então ele vai preservar a tinta dessa caneta por mais tempo aqui dentro, tá? Então, eu vou usar agora essa daqui 06, eu vou fazer um teste, vocês podem ir variando, assim, as suas canetas Dunkin, iniciem com 02, vão passando de uma para outra para vocês verem o qual que vocês se adaptam melhor também, pra gente fazendo as representações, tá? Deixa eu ver. Essa daqui é um pouquinho chata. Ela é mais demoradinha. Tem que estar sempre batendo aqui pra ela sair o nanquim. Vou fazendo linhas irregulares também, mesma coisa, tá? Vou fazer algumas linhas aqui, tá? Vocês podem variar, assim, misturar os desenhos, fazendo o que vocês quiserem com essas representações de árvores, né? Então, é uma coisa bem livre, não é uma coisa que fica muito determinada, assim. A única questão que a gente tem que respeitar é a questão da luz e sombra. Então, a gente tem sempre um lado que incide a luz e o outro lado sombra projetada e sombra própria na árvore, tá? Por isso a gente acaba trabalhando com mais de um tom na representação. Então, eu sempre começo com a minha mais clara. Ela... Peraí que não secou ainda meu nanquim. A vantagem do nanquim
descartável é que ele seca muito rápido, então a gente não tem problema de borrar também, tá? Esse outro nanquim, ele é um pouquinho mais chato. Então, essa canetinha aqui tá meio fraca, mas ela vai servir para o nosso propósito. Passo primeiro a parte mais clara, depois eu venho para essa parte um pouquinho mais escura aqui da minha caneta, né? Sempre com essa ponta assim, posicionada meio inclinada e fazendo pontilhados aqui, porque a gente não pode ter uma pintura toda muito definida, porque senão não fica legal o acabamento. Depois que eu passei a minha caneta escura, eu venho de novo com a minha canetinha um pouco mais clara, ó, porque daí eu consigo molhar, como se fosse molhar essa parte mais escura e espalhar ela um pouco mais, ó. Então, o meu verde não tá muito bonito, mas tá dando pra compreender como é que é a técnica. Tá, então isso aqui seria a minha representação da primeira árvore. Vou fazer uma segunda árvore aqui. Deixa eu pegar minha caneta descartável, que seca mais rápido. Vocês podem fazer 2 ou 3, assim, bordas, né? Quanto mais detalhes ela tiver, mais vai ser representado, mais vai dar essa impressão que a copa da árvore ela é mais cheia, tá? Então aqui como se fosse alguns furos, né, na copa. Deixa eu ver, eu vou pegar uma outra canetinha aqui. Vou fazer um teste então com essas rosas para ver. Então, vou usar essa aqui, essa aqui já é mais laranjadinha. Então, vou tentar usar essas duas. Vamos ver se eu tenho. Tem várias da mesma cor que eu fui comprando e foi acabando, né? Não, muito. Olha só a diferença dessa tampa para essa cor que tá apresentando aqui. Então, tem que cuidar bastante. Acho que talvez essa daqui eu consiga fazer. Um pouquinho mais escura para trabalhar com os vermelhos, com o rosa. Então, eu vou trabalhar primeiramente com esse rosa mais clarinho aqui, tá? Nesse caso, eu vou botar em todo ela. Vou pegar essa mais escura aqui, ó, e trabalhar um pontilhado aqui. Volto para essa mais clara para fazer essa mescla entre o que é mais escuro e mais claro, ó. Para não ficar tão marcado, né? Então, eu já uso essa textura em quase toda essa minha vegetação. Bem na borda aqui, ó, eu vou colocar essa cor que ela é um pouco mais forte, ó. Quando eu achar que ficou muito forte, sempre uso um pouquinho quando é forte. Eu posso vir com o meu clarinho, ó, e ela vai molhar essa tinta escura de novo e vai se dissolver com essa cor mais clara. Então, eu posso fazer assim para diminuir um pouco a intensidade dessa cor que ficou ali, tá? Lembrem de dar uma limpada depois na ponta da caneta que vocês têm. Para sombra aqui eu posso usar uma caneta, deixa eu ver, eu tenho esse cinza, posso usar um cinza assim, esse aqui quase não aparece. Deixa eu pegar um outro cinza mais escuro, um pouco, mas não tão escuro, né? Isso é sempre por tentativa, porque as cores das canetas, elas não ajudam muito na hora da gente escolher qual que vai ser o cinza que a gente vai usar, tá? Acho que eu vou usar esse aqui mesmo.
quando a gente faz a representação na folha manteiga e na folha sulfite também tem um pouquinho de diferença. Às vezes na folha manteiga fica mais clarinho e na folha sulfite fica mais escuro, tá? Então, apliquei uma sombra aqui com o cinza, ó. Posso aplicar ela com um preto, posso fazer ela com um lápis aquarela ou com a minha nanquim mesmo, tá? Então, aqui, ó, representando essa árvore uma copa bem densa. Fazer uma outra representação aqui, mais circular, várias voltas, sem ter uma delimitação tão fechada disso. Vou pegar um tom mais amarelado aqui, então, vou pegar esse amarelo. Depois deixa eu ver se eu tenho outro. Esse outro amarelo aqui também pode me ajudar um pouco. Sempre interessante misturar amarelo com marrom, tá? Amarelo com marrom sempre dá um efeito bem bacana nas nossas representações. Eu acho que eu vou pegar essas aqui mesmo. Eu vou começar por esse amarelo mais claro. Ele tá com a ponta bem feia aqui, porque eu fico passando uma caneta por cima da outra e não limpo, né, às vezes. Não tem problema se ficar um pouco irregular, né? Depois que eu fiz a representação ali da parte do fundo, eu boto esse daqui, então, com esses tracejadinhos aqui, né? Volto com o mais claro para fazer a representação ali e conseguir trazer esse degradê aqui para minha árvore, né? Vou botar um marronzinho mais escuro aqui nessa parte. Ó, achei muito escuro, então eu vou pegar de novo esse meu clarinho e vou misturar aqui, ó. Ele vai molhar e ele vai quase que dissolver todo, só que esse efeito a gente só consegue fazer no papel manteiga, então por isso a gente usa esse papel manteiga para fazer esse tipo de representação, né? Então não dá para ser qualquer papel. O vegetal ele permite fazer isso também, porém o vegetal ele fica muito tempo molhado, a representação, e ela extravasa, às vezes acaba ficando um resultado que não é tão legal. Então, aqui eu vou fazer aqui a minha sombra também, projetada. Nunca posso esquecer que eu tenho que fazer sombra projetada, tá? Se eu quiser representar como se fosse o sol bem incidindo bem em cima da árvore, eu posso fazer sombra projetada em toda a minha árvore. Só que eu tenho que cuidar que ela é uma sombra bem pequenininha, então ela não tem essa característica de ser uma sombra tão grossa aqui. Então ela vai ser mais pequenininha, tá? Então aqui mais uma representação de uma árvore. Posso criar alguns elementos aqui, fazer alguns aglomerados, né? Conforme os exemplos que vocês vão ver. Vamos ver, vou testar esse outro. Acho que é muito amarelo aqui. Uma lateral mais escura. Depois eu vim aqui com essa outra. Vou dissolver um pouquinho a cor, né? E clarear um pouco ela. Tá? Então, basicamente, essa é a técnica da hidrocor, sempre usando a caneta mais de lado, assim, para fazer pontilhados, né? Então, assim. E depois, se eu quiser dissolver ela, eu vou com a mais clara e eu consigo desfazer, assim, aquela marca bem pesada que eu tenho, né? Então, eu posso trabalhar dessa forma. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Eu gostaria que vocês fizessem, então, a representação de uma folha de sulfite
todas as árvores que estão lá no portal, na folha de apoio, em aquarela, tá? E depois, então, a gente vai ter a representação de uma outra folha, daí em manteiga, que vocês vão ter que fazer todas as representações que estão lá na folha de apoio, na folha manteiga, tá? Então, essas duas folhas que vocês vão ter que fazer, vão ter que ter margem, vão ter que ter o selo, e aí vocês podem ou imprimir aquela, tentem imprimir uma folha 4 e passem por cima, porque ela é uma folha 3 originalmente, se conseguir até uma 13 é melhor. Tentem imprimir e passem por cima, ou se quiserem já tentar fazer essa representação direto, assim, sem o modelo, só olhando no computador e tentando colocar, fazendo a mão livre aqui, colocar na folha dessa forma, não tem problema nenhum. Só preciso que vocês façam todas aquelas representações que estão na folha de apoio, tá? Então, são duas folhas para vocês fazerem, uma em manteiga e uma no sulfite, tá? A de sulfite, a técnica é aquarela, e a de manteiga, a técnica vai ser, então, na caneta hidrocor, tá? Essa entrega, ela vai ser pro dia da nossa TDE, então, vai ser pro dia 11, se eu não me engano. Então, até na semana que vem, vocês podem trabalhar nessas representações e depois, na entrega da TDE, a gente vai fazer uma foto de todas as atividades que vocês estão fazendo, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessas técnicas, né? E tentem representar elas, assim, fazer um rascunho, tentar pegar bem como é que funciona a técnica e depois passar para a folha em si, né? Não começar diretamente na folha, porque às vezes vocês podem errar um pouco a cor, porque a gente tem, então, sempre uma folha para fazer um apoio aqui com as cores da hidrocor, né? E também, às vezes, a técnica de aquarela, a gente bota muita água e tal, acaba rasgando a folha. Então, é interessante que vocês façam pelo menos uma folha de rascunho antes, umas 2 árvores, né? Para entenderem como é que funciona. Certo? Então, até a semana que vem. Melhoras para quem estiver doente e bom final de semana, boa semana para vocês.